Graça e paz. Vamos abrir a palavra na carta aos Efésios. E vamos ler no capítulo 1, versos 7 e 8. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. Estamos meditando, lendo a carta aos Efésios. Não temos pressa. Queremos ler a palavra de Deus. A ideia é ler mesmo, ler a palavra e deixar que ela fale ao nosso coração. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Por que nós temos que conhecer a palavra? Em primeiro lugar, para conhecer Cristo. Conhecer a sua vontade para a nossa vida e conhecer os projetos, os propósitos de Deus para este mundo. O nosso objetivo é conhecer a palavra, estudar a palavra, meditar, ficar degustando, saboreando a palavra de Deus. E, evidentemente, experimentando o seu poder em nós, a sua atuação em nós, a sua operação. Esta palavra recebida, crida, ela opera com poder, ela atua com eficácia dentro de nós. Um homem ganhou um Novo Testamento e começou a ler. Depois de algum tempo lendo, ele chegou para alguém, um pregador. Ele disse: quero fazer algumas perguntas. Sim, pode fazer as perguntas, disse o pregador, o pastor. Ele disse: estou lendo esse livro e nem sei o título. Aí o pregador disse: é o Novo Testamento. Esse livro é o Novo Testamento. Ele disse: só que esse livro é muito forte, é muito poderoso. Estou lendo. Enquanto leio, ele mexe comigo. Ele mexeu comigo de tal maneira que a minha vida mudou. Eu era mentiroso, terrivelmente.
Eu mentia até para mim mesmo. Eu mentia nos negócios, mentia em tudo. Era um mentiroso, entre outras coisas. E isso sumiu de mim. Não só isso, mas tantas outras coisas pecaminosas. Sabe de uma coisa? Parece que eu não sou eu. Parece que eu não sou mais eu. Não é eu mais. Parece que eu morri. E agora outra pessoa está vivendo em mim. Porque é muito diferente agora. Sabe, irmãos, esse homem não era de igreja. Não era acostumado ao ambiente de culto como esse. Ele não frequentava, não sabia nada, não sabia nem o nome do livro que era o Testamento, o Novo Testamento. Ele era um homem totalmente do mundo, mas a palavra de Deus operou nele de tal maneira que causou tudo isso e muito mais, e continuou mexendo, causando a vida dele, mudando. É a palavra de Deus, por isso que nós estamos lendo. Só o fato de ler a palavra, de ouvir a palavra, acontece tantas coisas, coisas de Deus em nós, porque essa palavra, ela opera, sempre opera, atua dentro de nós. Então, se eu fosse você, eu lia a palavra de Deus todos os dias. Eu ouvia a palavra de Deus, meditava nela todos os dias. E hoje temos mais uma oportunidade de fazer isso. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele quem? Em Cristo. Nele é em Cristo. Temos a redenção. Veja bem, preste atenção. Não é teremos, como que alguma coisa a se alcançar ainda. Não é teremos, é temos. Já temos. Nele, em Jesus, na pessoa de Jesus, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue. Interessante aí a palavra sangue. Sangue é a realidade concreta daquilo que representa a vida. Se esvaziar todo o sangue, ou uma grande quantidade de sangue de uma pessoa, ela desfalece, ela morre. Por isso, as Escrituras, a palavra de Deus diz que a vida está no sangue. Sangue representa, então, a entrega total da vida, que foi o que Jesus fez na cruz. Ali na cruz, Ele entregou a sua vida, morreu por nós, para que nós tivéssemos redenção nele.
Jesus é a nossa redenção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A redenção é a remissão dos nossos pecados, pagando o preço que o pecado requer. Qual é o preço que o pecado requer? A morte. A nossa morte para o pecado se deu em Cristo na cruz. Jesus é o nosso Redentor. Redentor é aquele que vem trazer libertação. Redenção é a libertação de todos os laços ao redor. Todos os laços. Isaías capítulo 5, verso 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de carro. Preste atenção, irmãos, no texto, no que diz o profeta. Fala aí dos que estão amarrados com seus pecados. Andam arrastando o pecado como quem puxa uma carroça. Arrastam a sua perversidade com cordas feitas de pecado. A pessoa está amarrada com as cordas do seu pecado, com os laços do seu pecado. Arrastam o pecado como alguém que puxa um boi com uma corda. O boi está preso à corda, está sendo puxado. Da mesma forma, em relação ao pecado, esse é o retrato que o profeta faz do pecado e da pessoa que está amarrada por ele. Provérbios 5:22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Você vê? Ele está preso pela sua natureza perversa. Está detido, está preso com as cordas do seu pecado. Atos 8, versículo 23, também fala desse laço dentro da pessoa, que a pessoa está presa à sua velha natureza, ao seu velho homem, ao pecado. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Laços, laços. E disso a redenção nos liberta. Eu não quero nada com esses laços do pecado. Eu quero estar prendido bem junto de Jesus com os laços do seu amor, com as cordas do seu corpo.
Oséias 11:4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Você vê que coisa maravilhosa. Aí fala de uma atração, fala de um laço de amor com o qual o Senhor nos laçou quando estava na cruz. Ele nos atraiu assim com esse laço de amor, com cordas humanas. Você já viu cordas humanas? Não se faz corda de gente, de cor de gente, mas aí são cordas humanas, porque está falando do corpo de Jesus, onde Ele nos atraiu, nos prendeu, para que nós pudéssemos experimentar a morte na cruz com Ele, morte para o pecado, e assim sermos redimidos, libertos do pecado, porque o texto mostrou que também tem libertação, que tirou aquilo que estava amarrando o queixo, a queixada, tirou o jugo. Então temos libertação. Então, irmãos, qualquer laço do pecado foi desfeito na cruz em Cristo, na redenção. E qualquer laço que agora é dirigido, laço do pecado, que é dirigido, que é jogado para cima de nós, em nós, sobre nós, são desfeitos pela redenção de Cristo. Estamos libertos, estamos seguros. Crer que Jesus morreu é história, mas quando nós cremos que com Cristo nós morremos, então isso é experiência, é a nossa experiência com Ele. Se o preço que o pecado requer é a morte, então só a morte do pecador em Cristo Jesus poderia nos trazer redenção. O custo do pecado é a morte do pecador, e o custo da morte do pecador é a morte de Cristo, entendeu? O custo do pecado é a minha morte, mas e o custo da minha morte? É a morte do Senhor. Aqui entra o amor dele. Sem a morte dele não se daria a minha. É por isso que Deus nos fez morrer com Cristo na cruz. Cristo aceitou a morrer por nós para nos levar a morrer com Ele. E a partir da nossa morte com Cristo, quando o Senhor se torna a nossa redenção, irmãos, não temos mais dívida de pecado. Não temos mais nenhuma dívida de pecado. E o demônio não tem nenhum poder sobre nós. Diante da obra finalizada de Cristo na cruz, não há mais nada a ser cobrado de nós. É muito importante que você entenda que não tem mais nada a ser cobrado de nós, porque Cristo acertou tudo com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Cristo pagou a nossa conta. Você não deve mais nada, nenhum centavo.
Isso não me faz arrogante. Pelo contrário, me faz grato de saber que eu não devo nada, não pela minha condição, mas porque Cristo pagou a minha conta na cruz do Calvário. Eu não sou mais obrigado a nada. Nem no reino de Deus tem essa obrigação, que muita gente pensa. O Senhor não quer cativos pelo dever, mas servos pela liberdade e amigos pelo amor. Comenta-se também que os missionários morávios, os moravianos, movimento que durou 100 anos, eles queriam levar a mensagem para aqueles lugares proibidos, aquelas regiões proibidas, aqueles países que o Evangelho era proibido, que Jesus era proibido. Não tem como proibir Jesus, mas o homem acha que pode. E não tinha como entrar lá para pregar a mensagem. Então, alguns desses missionários se vendiam. Vejam os irmãos, alguns desses moravianos que se ofereceram para a obra missionária se vendiam como escravos para essas regiões proibidas. Você vê? Se vendiam como escravos para essas regiões proibidas, só para poder entrar lá e compartilhar o Evangelho. Não é uma ordem. Alguém diz assim, você vai fazer isso. Então está bom, eu vou obedecer, vou fazer isso. Não, ninguém pediu. É tudo voluntário. Era por amor. Então, irmãos, não servimos, não estamos aqui porque temos conta a acertar com o Senhor. Não, não temos conta. Acabou tudo. Não tem resto a pagar. Não estamos descontando parcelas. Não servimos por obrigação, mas por amor e gratidão, profunda gratidão. Fomos conquistados pelo seu amor incondicional. Amamos e servimos o Senhor com desvelo, prioridade, dedicação e grande interesse. Então, irmãos, quando a gente descobre isso, a gente serve por amor. Vou dizer uma coisa aqui aos irmãos. Jesus nunca, você pode ler os evangelhos e ver você mesmo. Jesus nunca forçou a barra com ninguém. Jesus nunca apelou com ninguém. Ele não apelava com ninguém. Jesus não ficava choramingando com as pessoas. Jesus não oferecia desconto, porque isso é desvalorizar o Evangelho.
Jesus chegou mesmo a dizer aos seus discípulos: vocês querem ir também? Vão. Se querem, vão. Vocês querem ir também? É João 6. O que isso significa, irmãos? Significa que eu sou um voluntário no reino de Deus, que o Senhor não está me segurando aqui. Significa que eu sirvo por amor, livremente. Não sou obrigado a nada, porque Ele disse para mim: se você quer ir, vá. Então, ainda dá tempo de ir embora. Ainda dá tempo de ir para casa hoje. Mas, para quem iremos nós? Só Jesus tem a suficiência, tem a vida eterna, tem a salvação, tem a segurança, tem a comunhão para nos oferecer. O que deve nos motivar sempre é o amor. Tem gente que às vezes fica bicuda, não gosta porque não foi reconhecida. Tem gente que faz coisas, não é reconhecida, ou pelo menos ela acha que não é, e ela fica assim, não fica legal. Mas eu preciso ter a consciência que eu estou servindo por amor. E quando eu tenho essa consciência do Evangelho, isso acaba. Eu não me defendo, eu não me justifico, eu não quero que olhe para mim, porque eu estou fazendo por amor. Você ama Jesus? Eu vou perguntar mais uma vez: você ama Jesus? O reino de Deus é um reino de amor. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Reino de amor, amor de Deus, amor do Filho de Deus. O reino de Cristo é o reino do amor, e onde se faz tudo pelo amor. É reino de amor, e todas as atividades desse reino estão baseadas no amor. A motivação no reino de Deus é o amor. Qual é a motivação no reino de Deus? É o amor. Ninguém poderá servir a Cristo se não tiver amor na jogada. Se não tiver, não tem jeito. Não existe, irmãos, fidelidade na base de negociata, ameaças e pressões. Cristo não negocia a fidelidade do seu povo. E somente um povo verdadeiramente livre pode ser fiel. Servir a Cristo de forma voluntária e fielmente é consequência da libertação que temos em Cristo. Você pode dizer: Cristo me redimiu, Cristo me remiu. Eu tenho a redenção pelo sangue do Senhor Jesus. Cristo é a minha redenção e também o meu Redentor. Vive em mim. Volte lá para Efésios 1:7, a parte B do versículo e o versículo 8.
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Veja aqui, preste atenção. Segundo, de acordo, por causa da riqueza da sua graça. É tudo por causa da graça, irmãos. De acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com tanta, de acordo com as riquezas da graça de Deus que Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. A outra versão diz prudência. O que é isto? É amor incondicional e graça intensa e abundante. Foi em graça e pela graça que Ele nos escolheu e depois nos redimiu. Mas isso não é tudo. Deus derramou abundantemente essa mesma graça sobre nós, com toda sabedoria e prudência e entendimento, discernimento. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, Paulo diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A sabedoria que a graça manifestou é Cristo crucificado. A sabedoria de Deus em providenciar esta tão grande salvação, esse meio que Deus apresentou para nos salvar, nisto está toda a sabedoria de Deus. Precisamos, irmãos, conhecer Cristo crucificado, a sabedoria de Deus para nós. Então, Cristo crucificado é a expressão de maior sabedoria. Só Deus mesmo para pensar em algo assim. Como pode um homem pendurado numa cruz, espancado, surrado, ensanguentado, despido e exposto à vergonha e ao ridículo total, ser a expressão de maior sabedoria e poder de Deus? Ali na cruz estava a sabedoria de Deus manifestada com poder para salvar. A salvação do pecador estava ali manifestada nesta sabedoria de Deus, Cristo crucificado. A morte de Jesus na cruz é o seu amor por mim, a sua misericórdia por mim. Mas a minha morte em seu corpo na cruz é a sua justiça por mim. É a justiça de Deus sendo feita. Quando conhecemos este Cristo crucificado que nos atraiu a si na cruz e nos fez morrer com Ele para o pecado, então nós vamos conhecer o seu poder e o poder do seu amor,
e a sua sabedoria extremada. Deus colocou Cristo na cruz e fez com que aquela morte do Senhor Jesus fosse a nossa morte nele, com ele. E fez com que a ressurreição do Senhor fosse a nossa ressurreição juntamente com ele em novidade de vida. A partir da nossa ressurreição com Cristo, ele está em nós. Em nós ele vive a sua vida justa e santa. O que é isto? É a obra da sabedoria de Deus. Só Deus mesmo para pensar em algo assim. E se não fosse Deus, eu estaria lascado totalmente. Ali, no alto da cruz, estava um homem esvaindo-se em sangue, provocado, humilhado, mas de boca calada, sem chamar em nenhum momento o pessoal dos direitos humanos. O que é isto? Isto é o que os religiosos judeus disseram: um escândalo. É o que os gregos, os romanos e demais povos ali diziam: é uma loucura. Mas Deus estava dizendo: é a minha sabedoria sendo revelada para salvar o pecador indigno. Esta sabedoria de Deus é revelada a nós pela graça de Deus, que ele derramou abundantemente, ricamente sobre nós. Em toda sabedoria, cada sabedoria, todo tipo de sabedoria está em Cristo. Em toda sabedoria e prudência, ou entendimento, conhecimento, discernimento. Entendimento de Deus, que também nos dá do seu entendimento, do seu discernimento, para entendermos o projeto eterno de Deus para nós, o propósito, o supremo propósito de Deus para nós, a sua vontade para nós.